pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à disciplina de imunologia, hoje abordando os tipos de imunidade, que é a imunidade inata e a imunidade adquirida. Hoje eu vou falar um pouquinho dos aspectos gerais, tá? Nas aulas anteriores eu trouxe bastante conceitos, bastante termos, né, dentro da imunologia que a gente já conversou, e um deles é a imunidade. Para quem não lembra, imunidade ela tem essa definição como a resistência à doença. Ou seja, quando uma pessoa tem imunidade, significa que ela é resistente a doenças. Mas, especificamente aquelas doenças infecciosas, né? Então, isso é o conceito de imunidade. E nós temos dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. O próprio nome já diz, pessoal, imunidade inata, o termo inato significa aquilo que a gente já nasceu com ele, aquilo que a gente já nasceu com ela, né? E imunidade adquirida aquele tipo de imunidade, aquele tipo de resistência a doenças que nós adquirimos, né, com o decorrer das nossas experiências, com o decorrer da nossa vida, tá? Então, a gente sabe os mecanismos de defesa do hospedeiro, né, são constituídos pela imunidade inata, que é responsável ali pela proteção inicial contra as infecções, e pela imunidade adquirida, que ela vai se desenvolvendo lentamente, né, proporcionando então uma defesa mais especializada e mais eficaz contra as doenças. Eu costumo brincar, né, fazendo uma analogia aqui, que a imunidade inata são os policiais que estão na rua, né, são os guardinhas que estão na rua ali, né, que é a linha de frente. E a imunidade adquirida, eu costumo brincar e faço analogia, que é o BOP, né, que é o Batalhão de Operações Especiais, que é mais lento, que tem um tipo de especificidade muito maior, tá? A imunidade inata, ela também tem termos, né? Em vários livros eles podem abordar de forma diferenciada. Tem a imunidade natural, ou também chamada de imunidade nativa, mas isso, né, quer dizer a mesma coisa, inata. E ela está sempre presente nos indivíduos saudáveis, ou seja, por isso que tem esse termo inato, a gente nasce com ela. E esse tipo de imunidade, ela está preparada para bloquear a entrada de micro-organismos, né, que são capazes de causar doença, e eliminar rapidamente aqueles que conseguem entrar nos tecidos do nosso corpo. Lembrando, né, que tem micro-organismos que os objetivos deles é entrar dentro da célula para se apropriar de alguma estrutura e conseguir se multiplicar, como é o caso do vírus, tá? Já a imunidade adquirida, ela também tem outros termos, que ela é chamada de imunidade específica ou imunidade adaptativa, né, que ela requer a expansão e a diferenciação de células da nossa imunidade, como linfócitos. Então, ele vai ativar, ele vai diferenciar tipos de linfócitos específicos para responder contra aquele micro-organismo, né? Então, ela é mais... ela proporciona uma defesa mais especializada e mais eficaz, tá? A imunidade inata é mais antiga e o sistema imunológico adaptativo ele é mais especializado, ele é mais poderoso, né? E ele evoluiu depois, ok? Então, esses são os principais conceitos de imunidade inata e característica também imunidade adquirida. Então, nesse slide eu trago, né, as definições do que eu acabei de dizer. Então, quem quiser tirar um print, né, para copiar, fique à vontade, tá? Dando sequência, então, pessoal, para explicar melhor, e depois a gente vai aprofundar mais, eu vou trazer uma imagem que ilustra melhor quais são esses mecanismos da imunidade inata e da imunidade adquirida. Prestem atenção aqui nesta figura, tá? Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Aqui está mostrando o tempo após a infecção. O que é infecção, pessoal? É a entrada de um agente estranho. Pode ser micro-organismos, pode ser qualquer algo que é estranho ao nosso organismo, a gente chama de algo infeccioso, que pode adentrar, tá? Nas primeiras horas aqui de infecção, quem está agindo massivamente
para combater, né, os invasores aqui são as estratégias da imunidade inata. A partir de 12 horas, né, para dias, quem está trabalhando ativamente contra essa infecção é a imunidade adquirida. Lembrando que isso aqui, né, pessoal, é só para a gente ter, é só algo didático mesmo, né? Não é que é 12 horas isso realmente acontece, só para a gente explicar didaticamente. E já aqui nessa imagem a gente consegue perceber quais são as estruturas, quais são as células, quais são os elementos que fazem parte da imunidade inata. E nós vamos falar deles de forma separada, assim como da imunidade adquirida. Então, a imunidade inata é aquela linha de frente, aquela realmente que tenta combater com as armas que ela tem, ela não é específica, independente se é vírus, se é bactéria, se é fungo, a nossa imunidade inata, ela não tem aquela capacidade de distinguir o que é uma coisa, o que é outra. Já a imunidade adquirida, ela já tem essa capacidade, ela já interpreta, ela já entende que tipo de invasor é e ela já age com especificidade, tá? Deixando bem claro. Na imunidade inata, independente de qualquer tipo de invasor, ele sempre vai atuar da mesma maneira. Já a imunidade adquirida, não. Ela é variável de acordo com o tipo de agente infeccioso. E vale salientar aqui também que a imunidade inata, ela é específica para micro-organismo. Se é algo introduzido no meu organismo, que é molecular, algo que não é micro-organismo, que não é vírus, bactérias, fungos, protozoários, a nossa imunidade inata ela não vai acontecer, ela não vai conseguir agir. Ela só age contra micro-organismos, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que a imunidade inata, ela vai ativar a imunidade adquirida, tá? Nas primeiras horas aqui, tudo no nosso organismo, vocês têm que entender que tudo é feito por sinalização. A partir do momento que algo entra em contato ali, rompe a minha barreira, para aqui, barreiras epiteliais. O que é epitélio? A nossa camada que reveste, né, as nossas estruturas. A partir do momento que algum micro-organismo, algo consegue adentrar aí o nosso corpo, ele já avisa, ele já emite sinal, ele já grita socorro, ó, tem alguma coisa entrando aqui no meu corpo, eu não sei o que é, mas eu vou tentar combater com as armas que eu tenho neste momento, mas ele já passa um rádio lá para as estruturas específicas da imunidade adquirida já se preparar. A imunidade adquirida ela vai se preparar de forma eficaz e específica contra aquele invasor. A inata é a linha de frente, ela não entendeu o que é, ela só sabe que ela está sendo infectada, então ela vai agir com as armas que ela possui. E ela já passa um rádio, ela já passa um fio para as estruturas da imunidade adquirida já começar a produzir as armas já específicas contra esse invasor. Tá? Então, a imunidade inata, ela acaba induzindo, tudo por sinalização, nosso corpo é muito esperto, tá? Então, ela acaba tudo por sinais, e esses sinais são moléculas químicas, principalmente citocinas, tá? Que são moléculas químicas que são utilizadas como sinalizações. Então, vamos abordar com mais detalhes, então, a imunidade inata, tá? Pessoal, as células, os componentes que fazem parte da imunidade inata são as barreiras epiteliais, fagócitos, para quem não lembra, fagócitos são aqueles tipos celulares que possuem a capacidade de fazer a fagocitose. Eu lembro que em aula eu mostrei um videozinho para vocês, como se fosse de uma ameba fazendo, de um fagócito fazendo, né, abraçando uma ameba e digerindo a mesma através de enzimas proteolíticas, né? Então, esse processo de englobar, trazer para dentro e destruir, fazer a fagocitose, são funções específicas de algumas células, como células dos neutrófilos, monócitos, macrófagos, né, que fazem esse processo de fagocitose. Células dendríticas, mastócitos e as células NK, chamadas de células natural killers. E aí eu vou falar um pouquinho sobre
cada uma, tá? Começando aqui pelas barreiras epiteliais. Pessoal, para quem sabe o que é barreira epitelial, a pele, tudo que for porta de entradas frequentes de micro-organismo fazem parte das barreiras epiteliais, né? Então, a pele, o trato gastrointestinal, o trato respiratório são portas de entrada frequente de micro-organismos. E essas estruturas, a pele, todo o revestimento do trato gastrointestinal e do trato respiratório, eles são protegidos por um tipo de tecido, que é chamado de tecido epitelial, né, que ele vai fornecer ali uma barreira física, uma barreira química contra infecções. Química por quê? Porque produz células desse epitélio, tem a capacidade de produzir muco, de produzir antimicrobianos naturais, e assim por diante. Então, a pele, o trato gastrointestinal, o respiratório são os três principais interfaces ali entre o corpo e o ambiente externo. Então, são portas de entradas bem evidentes. Então, a nossa pele está em constante contato com o meio externo, né? A partir do momento que a gente respira, o ar acaba entrando com micro-organismos, com as partículas, algo quando a gente ingere também nesse mesmo pensamento. Então, os micro-organismos do ambiente externo, ele pode entrar, né, pro nosso meio interno através dessas portas, através dessas interfaces, né, pelo contato físico, pela ingestão, pela inalação. E todas essas três portas de entradas, elas são revestidas por esse tipo de epitélio, né, que acaba fornecendo ali uma barreira física para a entrada dos patógenos. Só que na grande maioria das vezes, essa barreira ela não é eficaz para 100% dos agentes que a gente está exposto, né? A gente sabe que pode adentrar o nosso organismo e conseguir entrar no nosso meio interno, né? Isso já é de praxe. Então, outra curiosidade também é que esses epitélios, esses tecidos epiteliais que estão ali presentes nesses locais de entrada de micro-organismos, eles são formados por queratina, né, que é uma substância que está presente na pele, e também nós temos outra barreira que também é o muco, que está sendo secretado principalmente pelo sistema gastrointestinal. Quem nunca, né, foi... o próprio catarro, gente, é uma barreira, né, justamente que você expele junto com o micro-organismo. Que mais? A lágrima, o suor, né, são substâncias produzidas pelo tecido epitelial que ajudam ali a evitar que mais micro-organismo consiga entrar no nosso organismo, tá? Olhem essa figura que está aqui, que eu vou, já com ela eu consigo explicar melhor. Então, aqui está demonstrando a nossa barreira física, aqui o nosso tecido epitelial. Vamos, né, fazer alusão aqui que foi a nossa pele. Aqui nós temos, né, os micro-organismos, e esses micro-organismos, eles querem adentrar o nosso corpo, tá? O nosso corpo, as nossas células epiteliais, elas têm a capacidade de produzir antibióticos. A palavra antibiótico, pessoal, são substâncias naturais que o nosso próprio corpo produz, tá? Que consegue matar bactérias, tá? Antibióticos são contra bactérias. Não adianta nada se você está contaminado por um vírus se entupir de antibiótico, porque não vai adiantar, né? Antibiótico é específico contra bactérias. Então, ao entrar em contato aqui com a nossa pele, com o nosso tecido epitelial, essas células elas já detectam a presença desse invasor, começa a liberar aqueles antibióticos naturais que são produzidos por essas células, e ela já age matando esse micro-organismo que quer entrar, né? Então, já tem ali uma ação local, ok? E existe também linfócitos, que são células específicas do sistema imunológico, que a gente vai ver com mais detalhe ali, que ela consegue capturar tudo no nosso organismo, pessoal, é feito de comunicação. Tá vendo isso daqui? Isso aqui são os receptores. Eu também já comentei em aula para vocês o que são receptores. É o que se liga, né, a determinadas
partículas. Então, esse micro-organismo, ao se complexar aqui nesse receptor, esse linfócito acaba matando também esse invasor. Aqui é só um exemplo de uma ação da imunidade inata aqui representando a barreira epitelial. Então, falamos sobre as barreiras epiteliais, agora a gente vai para os fagócitos, que são células que têm essa propriedade de fazer a fagocitose, né, de englobar e de destruir. E nós temos tipos, né, de células que têm essa função de fazer a fagocitose, que são os neutrófilos e monócitos, né, também chamados de macrófagos, dependendo do seu grau de maturação. Para quem já fez algum hemograma alguma vez, com certeza já deve ter visto lá na parte de leucócitos esses tipos celulares, que são os neutrófilos e monócitos, tá? Esses dois tipos de fagócitos, eles são fagócitos circulantes. O que isso significa? Significa que eles estão presentes dentro da nossa corrente sanguínea. São células do nosso sistema imunológico, né, nossas células de defesa, que estão dentro da nossa corrente sanguínea. E toda vez onde tem algum tipo de infecção, algum corte, alguma situação que extravase ali nosso tecido epitelial, essas células, tanto os neutrófilos como os monócitos, elas são recrutadas para aquelas regiões onde houve a invasão e elas acabam reconhecendo o invasor e acabam ingerindo, fazendo a fagocitose desses micro-organismos e destruindo. Da mesma forma, então, pessoal, o macrófago, só que o macrófago ele não é circulante. A partir do momento que esse monócito ele extravasa da corrente sanguínea e vai para o líquido intersticial, ele já se torna um macrófago, tá? Eu vou mostrar mais à frente figuras relacionadas. Mas eu quero que vocês tenham em mente sempre quando eu falo meio intracelular, meio extracelular, ok? E tem a nossa corrente sanguínea. Eu vou colocar um esqueminha aqui. Acabei fazendo um esquema aqui, pessoal, tá? Só para relembrar. Então, aqui nós temos o meio externo, tá? Aqui representando a nossa barreira epitelial, a nossa pele. A partir do momento que um invasor aqui, ele entra em contato com o nosso organismo, ele cai no líquido extracelular, tá? Aqui representando a corrente sanguínea e aqui as nossas células, tá? Líquido intracelular, ou seja, dentro da célula. Líquido extracelular, líquido fora da célula. A partir do momento, por exemplo, que tem alguma lesão aqui, aquelas células neutrófilos, monócitos, né, que estão presentes no sangue, eles são recrutados para essas regiões. Então, as células aqui vizinhas, por exemplo, que tem a lesão, elas sinalizam para que a corrente sanguínea digamos assim, chega até o local onde ocorreu a lesão, a invasão. Não é à toa que quando a gente tem algum corte, ele fica vermelho, ele fica quente, né? Por quê? Tá vermelho porque recrutou mais a corrente sanguínea para aquele local. Mas por que ele fez isso? Porque é dentro da corrente sanguínea, dentro do sangue, que existe essas células de barreira inata, né? E fica quente porque a temperatura do sangue ela é uma temperatura mais elevada do que a do nosso corpo, né? Então, por isso que acontecem essas reações, né? Logo após a uma invasão. Então, aqui é só para vocês relembrarem a questão de líquido intracelular, líquido extracelular, para não ficarem perdidos. Dando continuidade de neutrófilo, monócitos e macrófagos, né, todos eles têm essa propriedade de fazer a fagocitose. Só para deixar claro aqui, neutrófilo ele é um tipo de leucócito, ou seja, né, uma célula branca do sangue, que ele é o mais abundante que está presente. Toda vez que a gente faz um hemograma, você vai ver que eles têm uma quantidade muito grande, né? E a partir do momento que tem alguma infecção, eles respondem aumentando a produção desse neutrófilo. Então, para saber se uma pessoa está com um processo de infecção, quando você faz um exame de sangue e vê a sua taxa desse neutrófilo alto, significa que você teve algum tipo de infecção. Aí cabe a
a saber qual tipo de infecção é, bacteriana, viral, né? E aí começam as investigações. Por isso que exames de sangue são muito bons ali para a gente conseguir entender como o corpo está funcionando, tá? E a produção desses neutrófilos ela é estimulada por aquelas células, por aquelas moléculas sinalizadoras que eu já falei, que são as citocinas, né? Que elas reconhecem que tem algum tipo de problema que está ocorrendo e estimula esses neutrófilos a serem produzidos, a se proliferar, a amadurecer e a ser liberado ali na corrente sanguínea para agir e destruir esse invasor, tá? Então, ele acaba ingerindo o micro-organismo, né, ali na circulação e entra rapidamente nesses tecidos extravasculares, ou seja, ele sai, os neutrófilos, ele sai também da corrente sanguínea, ele faz um processo de extravasamento e vai diretamente para o local onde teve a infecção, e também ali eles ingerem e destroem o micro-organismo, tá? Então, essas células, elas são recrutadas para locais onde teve dano tecidual, mesmo na ausência de infecção. Por exemplo, quando tem alguma célula que está muito velha, isso acaba acontecendo também, tá? Para quem já espremeu algum espinho e viu aquele pus nada mais é do que neutrófilo com a bactéria ingerida, tá? Então, pus seria isso. Já os monócitos, eles são tipos de células menos abundantes, dá uma olhadinha ali na figura, questão de tamanho, questão de morfologia, tá? Então, ele tem uma quantidade menor quando comparado com neutrófilos, e eles também ingere micro-organismos que estão no sangue e também o que estão fora do sangue, o que está ali no líquido extracelular, tá? Esses monócitos que eles entram nos tecidos extravasculares, ele acaba se diferenciando. Então, a partir do momento que o monócito ele sai da corrente sanguínea, ele já não é mais um monócito, ele já é diferenciado. Aí sim ele tem a denominação de macrófago, tá? Os neutrófilos, deixa eu só voltar aqui, os neutrófilos, eles morrem, eles vivem por apenas algumas horas, né? Então, por isso que eles são os primeiros agentes a pedir socorro, né? Ele não oferece ajuda, ele não oferece defesa prolongada, é só ali no instante que ocorreu a infecção, por isso que ele já sinaliza para outras células vir e continuar o serviço, tá? Então, ao contrário dos neutrófilos, né, os macrófagos, que são aqueles monócitos que se diferenciaram e saiu da corrente sanguínea, eles conseguem sobreviver por longos períodos ali nesse local. Então, eles têm uma taxa ali de defesa muito maior que quando comparado com os neutrófilos, tá? E sobre, né, a questão de localização, existe alguns tecidos do nosso corpo, tá, do corpo dos animais, que já tem ali os macrófagos, a gente chama de macrófago residente, principalmente encontrado em locais onde é porta de entrada de micro-organismo de forma frequente. Então, no nosso trato gastrointestinal existe macrófagos residentes, ou seja, macrófagos que já vivem naquele local. Existem macrófagos residentes no nosso trato respiratório, né, onde são locais de porta de entrada, tá? Vamos para o próximo, então. Nessa figura aqui, a gente consegue perceber também, tá? Então, só explicando essa figura. Então, aqui nós temos a célula tronco da medula óssea, que ela é capaz de produzir os outros tipos de célula. Então, ela produz o monócito, que é residente na corrente sanguínea. A partir do momento que o monócito ele extravasa da corrente sanguínea, ele vai para o líquido extracelular, ele já configura-se, né, macrófago tecidual. Esse macrófago ele está ativado, né? Ele é um tipo de macrófago que está ativado, ou seja, a partir do momento que tem uma infecção, esse monócito ele se transforma, sai do sangue na forma de macrófago, onde lá ele vai fazer a fagocitose, tá vendo? Vai destruir. E também existe aqueles tipos de macrófago residentes, que eles estão localizados em estruturas, em locais específicos, trato gastrointestinal, aqui está falando no fígado, também numa célula acessória do sistema nervoso central, na microglia ali do nosso neurônio, tá? Também tem,
Porque, olha que interessante, né? Tem que destruir qualquer tipo de patógeno que entra ali no nosso sistema nervoso, no fígado. O fígado é um dos principais órgãos, né, de detoxificação, nos nossos pulmões, onde recebe bastante micro-organismo proveniente do meio externo, tá? Então, existe os que são residentes e aqueles que são ativados quando tem algum tipo de resposta. Pessoal, ficou um vídeo bastante comprido. Eu vou deixar por aqui. Na próxima aula, então, eu falo dos outros tipos, dos outros componentes da imunidade inata. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada!